Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Olá a todos! Estamos aqui hoje, sábado, 7 de fevereiro, recebendo o nosso Glauco. A semana passada nós demos Feliz Ano Novo para a Renata, que foi a primeira vez da Renata com a gente no ano, e vamos dar Feliz Ano Novo para o Glauco hoje. Olá, Glauco, tudo bom? Bem-vindo! Tudo bem, vocês? Feliz Ano Novo, né, para todos. Satisfação enorme, mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui juntos para a gente refletir sobre essa maravilhosa obra aí de Paulo Esteves. Que possa nos inspirar e esse ano seja um ano de muitas conquistas para todos nós. Essa é a obra que ele está falando, Paulo Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Não é isso, Sônia? Aqui, olha o livro, cá está. Né? Então... Sim, é o mesmo livro, mas a edição é diferente, só isso. Exato. Então, a gente está aqui prontinho para te receber, Glauco, para dar continuação ao que a sua esposa trouxe para a gente na semana passada. Né? Então, é mais uma oportunidade da gente estar falando sobre as mensagens de Jesus, falando sobre as mensagens, a vida, né? O exemplo que Paulo trouxe para a gente, Estevão, todos os personagens desse livro, mas aqui principalmente esse grande apóstolo, né, do Cristo, que foi Paulo de Tarso. Então, a gente tem essa alegria de receber essa oportunidade através da Web Rádio Estação da Luz de participarmos junto com vocês do estudo desse livro, tá bom? Então, Soninha, minha querida, e você? Tudo bom? Está muito frio bom, ainda. Muito obrigada. Muito frio. E muita chuva também. Hoje acalmou um pouquinho, espero eu, que ainda não se parou, depois de estarmos aqui durante o dia. É muito bom estarmos aqui juntos e também ter o Glauco de volta. Glauco, bem-vindo. Em 2026. Muito obrigada mesmo. Sônia, você tem uma mensagem para dar para a gente, né? Aqui sobre o que aconteceu, sobre os apoios, né, a Portugal, aos não é tsunami, tô com tsunami na cabeça, Deus me livre, mas o clima, né? Gente, deu branco, ciclones tropicais que estão acontecendo aí na Europa, né? Nós estamos com depressões que são depressões graves. Nós tivemos uma mais recente que afetou a zona centro de Portugal bastante, e não só. E neste caso específico, nós estamos a pedir ajuda para Leiria,
podem fazer donativos. Quem está em Portugal usando o MBWay, é esse número que está aí. Quem está no estrangeiro ou que não tem MBWay pode usar o nosso número bancário que está aí embaixo, o IBAN, da Caixa Geral de Depósitos. Qualquer valor é bem-vindo, porque eles precisam mesmo. Eles ficaram sem infraestruturas. Então é mesmo necessário ajudar. Também estão sem alimentos, estão a precisar de muita ajuda. Então, Água se também. quiserem saber isso, também água, bens perecíveis, não perecíveis, ou seja, atum, arroz, essas coisas que normalmente a gente sabe que não vão estragar, porque não há eletricidade em alguns sítios, portanto não dá para colocar no frigorífico, então tem mesmo que ser dessa forma. Então, se puderem ajudar, são bem-vindos. Há mais informações nas redes sociais, podem procurar, porque existem outros locais que também estão a necessitar. Marinha Grande, Pombal, está tudo lá nos municípios, é só aceder aos municípios e conseguem ver como fazem chegar lá a informação, está bem? A informação, neste caso, as doações. Maravilha, Muito obrigada. muito bem. Então, obrigada. Então, muito bem-vinda, Sônia, bem-vindo, Glauco, bem-vindo a todos vocês que estão conosco, já aqui junto, presentes. As pessoas, os que sempre estão aqui de cara, é o nosso Sandro e a nossa... Ai, deu branco? Ok, deu um branco aqui agora, mas está tudo bem. Sejam bem-vindos todos vocês. Lucélia, que estão sempre conosco aqui, muito bem-vindos, e vocês todos que nos assistem, esse programa é gravado também, então quem não está assistindo ao vivo, que vão assistir gravado, sejam bem-vindos também, porque em qualquer momento a gente consegue sentir o carinho de vocês, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo o quê? Primeiro, vamos dizer a página, e depois, enquanto vocês procuram a página, a gente já vai fazer a nossa oração de abertura. A minha edição é a edição de 2014, a página é 332 e vai ser a primeira linha da minha página. Já vamos começar aqui já no primeiro parágrafo. Sônia, a tua página é a mesma que a minha? Sim, e também o primeiro parágrafo. Está tudo certinho. Glauco? Só a edição. É a 43ª edição da Federação Espírita Brasileira. A página é a 466, está bem no início, na terceira linha aqui. Tá. E aí vocês, dependendo da página que vocês tiverem, se por favor, se for diferente, coloque para a gente aqui também no chat, para a gente poder ajudar as outras pessoas que têm outros livros, ou quem está assistindo pelo Kindle, para poder também acompanhar a gente. Por isso que a gente vai dizer agora qual é o parágrafo. Ele começa em tentando estabelecer a harmonia geral. Tentando estabelecer a harmonia geral, ok? Então, vamos fazer agora a nossa oraçãozinha de abertura? Podemos fazer? Então, vamos lá. A gente pede sempre para vocês, pega a sua aguinha, coloca do lado, para poder receber um pouquinho de energia também e passar isso depois para o nosso organismo e dar uma limpada por dentro e receber aqueles fluidos que a gente tanto merece. Então, neste momento, elevamos a nossa mente ao Mestre Jesus, agradecendo mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, falando do teu santo nome, aprendendo com este livro maravilhoso de Paulo de Tarso, sobre como nos transformarmos, né, em pessoas melhores do que somos hoje. Agradecer também a oportunidade de estar com os bons espíritos, amigos e trabalhadores do bem, pedir a eles que nos inspire, né, com serenidade, clareza, com humildade, para que a gente possa realmente abrir em nossa mente e nosso coração um espaço para aprendizado, para o consolo, para a renovação moral. Pedimos também que as reflexões aqui tiradas sobre esse livro possam chegar aos nossos corações de uma forma tão profunda a ponto de que realmente faça com que queiramos sair desse nosso lugar comum e transformar a nossa vida e tudo que está ao nosso entorno através do amor, da humildade, da tolerância, da paciência, da caridade, né? Que a caridade é o amor em ação, né? E que essas palavras aqui partilhadas também possam tocar com simplicidade cada um dos corações que estiverem ouvindo, para que possamos ser mais pacientes, mais confiantes, mais fraternos. Então, fica conosco, Mestre Jesus, ampara-nos nesse estudo e que possamos estar contigo também. Que assim seja. Muita luz. Lembrei daquela música, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, né, Glauco? Essa música que se canta muito também em Portugal, né, essa música, né, Soninha? Então,
Bom, eu vou dar um resumo, Glauco, e para o Glauco, para as outras pessoas que estiveram conosco. Nós já entramos na semana passada, né? Já entramos no capítulo 5, cujo título são Lutas pelo Evangelho. Até brinquei, né? Como se Paulo não tivesse tido luta nenhuma, né? Agora a gente está aqui falando dessas lutas pelo Evangelho neste momento, quando Paulo, a gente percebe, na verdade, que é uma outra luta que ele vai travar. Então, ele retorna, né, a Antioquia, e ele percebe que não está como ele deixou, né? Então, assim, os trabalhadores da casa meio que se perderam na mensagem original e começaram a misturar um pouco. A gente viu até um pouco disso quando com Moisés, né, Glauco? Perderam a verdadeira mensagem, e eles acabaram trazendo outras preocupações que não as cristãs, né, sobre aquelas que discutiam sobre a moral mesmo, a transformação humana, e por causa disso a gente vê que os próprios espíritos, a própria espiritualidade se afasta um pouco, né, onde a gente vê que algumas curas deixaram de acontecer, né, que algumas situações mediúnicas, né, deixaram de acontecer ali por causa da fraqueza moral e religiosa do povo dali de Antioquia, das igrejas de Antioquia, né? Então, eu acho que a gente vai ver muito disso hoje, estudar a partir de agora, muito disso que também acontece conosco, quando a gente se afasta do caminho, né? Então, alguém quer complementar alguma coisa para isso? Ou já... Glauco? Podemos seguir. Então, vamos lá. Então, vamos começar com a leitura. Tentando estabelecer a harmonia geral a respeito dos ensinamentos do Divino Mestre, Paulo tomava inutilmente a palavra, explicando que o Evangelho era livre e que a circuncisão era tão somente uma característica convencional da intolerância judaica. Não obstante sua autoridade inconteste, que se aureolava de prestígio perante a comunidade inteira em vista dos grandes valores espirituais conquistados na missão, os desentendimentos persistiam. Os Era o dois que o pontos de Renato falava. O Renato estava desde o início. Glauco, queres falar primeiro, Glauco? Que estavas desde o início e não pensa que não. Glauco? Estão vendo? Sim, pode falar, Glauco. Sim. Sim. Não, entendi. Eu não pedi a palavra, não, mas entendi. Desculpa se eu Como fiz a você é o confusão. convidado, você é o primeiro a ter a palavra. Então vamos lá. E a Sônia entra. Eu achei que a Sônia estava na frente aqui, Sônia. Desculpa a confusão. A gente vai ver logo no início aqui, né? O capítulo ele tem um título bem apropriado, né? Lutas pelo Evangelho, que são as lutas que a gente enfrenta no dia a dia quando a gente se propõe a enveredar pela seara do Cristo, né? E dessa transformação moral nossa. A gente vai ver aqui uma discussão muito forte, muito arraigada nas tradições do judaísmo, né, em torno aqui especificamente da circuncisão, né, que para os judeus era um sinal de aliança com Deus, né, salvo um engano aqui, a circuncisão acontecia no 8º dia de vida da criança, então ali se tinha um rito, né, por eles tinha uma identidade espiritual, e a partir do momento que se mantinha esse rito, se tinha um compromisso com a tradição, né, que era uma espécie de um simbolismo ali para a vida moral e religiosa. E aí a gente vê quão arraigado eram, e ainda somos, né, presos a esses ritos, esses rituais, as questões exteriores, né, porque a circuncisão ela não deveria ser do corpo ali, ela deveria ser do nosso coração, né? Ou seja, a transformação interior que nós devemos professar ali. E isso era tão forte, tão importante para aquele povo, que isso fomentou muitas perseguições, tudo que era diferente dessas tradições, eles perseguiam, ou tratavam como impuro, ou como párias da sociedade, enfim.
essa tradição deles que faziam, muitas vezes, que se tornasse um povo exclusivista ali. Então, qualquer coisa diferente daqueles rituais, né, não era ali aquilo que eles professavam como sendo de Deus. Então, a gente vai ver, né, para eles, né, aquele simbolismo da circuncisão ali como uma disciplina, um ato de disciplina, um ato de responsabilidade mesmo, até moral, um sinônimo de purificação. A gente vê isso também nessas tradições e, sobretudo, na visão deles, a partir do momento que a criança passava por aquele ato, né, havia ali um compromisso de viver segundo os preceitos de Deus, né? E Jesus veio para mostrar uma ótica diferente. Não eram essas questões materiais, não eram essas questões da tradição, mas é por essa até a razão que Jesus foi crucificado, porque veio fazer uma releitura daquela mensagem que os próprios profetas, enquanto grandes médiuns trouxeram, na própria Bíblia registrava ali como os ensinamentos que a gente deveria seguir. Então Jesus faz uma releitura, e todos aqueles aqui que vão abrindo caminho também encontravam resistência, que é o caso que a gente vê aqui. A igreja de Antioquia a gente vê como uma igreja que tem uma importância muito grande, né? Afinal de contas, a Antioquia ela é o berço do cristianismo, podemos dizer assim. Foi lá, eu não sei se já passamos ainda, se vem, que da obra, mas sem querer dar spoiler, né? Mas é lá que surgiu o termo cristão, a gente vê isso que o próprio Lucas vai Sim, falar depois, né? já passou, já passou. Já. Então, Já passou. a gente vai relembrar aqui que ali também é como se fosse a base das viagens de Paulo, das missionárias viagens de Paulo ali. Então a igreja tinha como se tivesse um ponto estratégico, mas não físico, né, gente? Mas não geográfico também, mas era uma igreja que reunia judeus, reunia gregos, romanos, sírios, outros povos, e que por essa razão o cristianismo ali ele começa a romper barreiras culturais. Então, esses embates que vão se estabelecendo, eles começam a romper essas barreiras culturais e vão trazendo a mensagem do Cristo como a gente deve seguir realmente, né? Na nossa intimidade interior, né? No nosso burilamento espiritual. E aí a gente precisa se ater a isso, né? Não ficar preso a esses sítios, esses cultos espirituais. Mas nós vamos ver mais adiante aqui, né? Acho que hoje vai dar tempo ainda, por que às vezes isso também ceder é importante. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esses pontos aqui. Por acaso, a Renata, já a semana passada, começou a falar sobre a questão da cedência, a questão de termos razão, não é? Nós queremos ter razão. E às vezes é preciso saber ceder para que as coisas funcionem. Mas eu queria pegar aqui noutra situação, que é, nós próprios, quando a doutrina espírita veio, uma das coisas que é colocada logo de início, e está também nesse livro que eu falei a semana passada, Viagem Espírita de 1962, a questão dos rituais. E Kardec explica lá porque não é suposto trazermos rituais do sítio A, B ou C, que é para todas as religiões se sentirem aceitas dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita não vem com a função de substituir as outras religiões, vem com a função de acolher e dar o verdadeiro significado daquilo que era a mensagem de Cristo, que é acolhimento, ok? Que é exatamente o que o nosso querido Paulo de Tarso está aqui a fazer. Então, às vezes é muito bom que a gente vá ao início. Agora, a questão é, há pessoas que têm rituais e, como nos explica o nosso querido Herculano Pires, num dos livros que eu acho que é maravilhoso e que eu falo muitas vezes aqui, ele explica que é muito difícil que nós consigamos nos libertar dos nossos rituais exteriores. Porque ainda são como se fossem bengalas para nós. Nós vamos nos libertando ao longo do tempo. Por isso, quando ele faz uma divisão da história religiosa até os tempos atuais, ele vai mostrando
que vai aparecer novos conceitos religiosos, novas mudanças, mas nós trazemos algumas coisas que vinham de trás do paganismo e etc. Se nós pensarmos bem, a questão de ritual também existe dentro de outras fações cristãs. E isso não é necessariamente uma coisa que a gente possa considerar que vá fazer mal, a não ser que seja uma coisa que entra aqui, como aqui acontece, a discutirmos. Porque se a pessoa se sente bem acender uma vela, se está a fazer aquilo com amor, e é o pensamento que conta. Então, a gente tem que ter aqui um bocadinho de senso, nem todos nós nos consigamos libertar logo automaticamente dos rituais. Agora, temos que compreender que eles não são necessários. Ainda são bengalas para nós. Nós podemos simplesmente fazer aquilo que o Glauco falou, olhar para o nosso interior. Mas se colocarem uma velinha, não estão a fazer mal a ninguém. Então é preciso que a gente também não seja fanáticos, não é? Pensar, não é preciso, e é cada vez mais nos libertarmos dos rituais exteriores, mas o que importa é o sentimento e o pensamento, não o resto, está bem? Eu queria deixar isto assim assente. Alguns elementos chegados de Jerusalém complicaram ainda mais a situação. Os menos rigorosos falavam da autoridade absoluta dos apóstolos galileus. Comentava-se a Sorrelfa que a palavra de Paulo e Barnabé, por muito inspirada que fosse nas lições do Evangelho, não era bastantemente autorizada para falar em nome de Jesus. Aí aqui a gente já vou relembrar que a gente está estudando as epístolas nas terças-feiras e a gente percebe, a gente vê viu, né, estudou sobre essa afirmação, né, da dúvida sobre Paulo ser uma pessoa que tinha autoridade para falar em nome de Jesus. A gente viu em Gálatas, né, Sônia, que já tem gravado aqui na Web Rádio Estação da Luz, vocês podem acompanhar, depois eu mostro o caminho para vocês entrarem. E aí a gente tem também isso em Atos dos Apóstolos, em várias passagens, né, vários capítulos e passagens do Atos dos Apóstolos também. Paulo afirma isso, né, que ele recebeu esse direito, né, de ser um apóstolo de Jesus, diretamente de Jesus. Então, alguns afirmavam que era até por ganância do Paulo, ganância ou sei lá, que Paulo não tinha, né, duvidavam dessa afirmação direta, né, de Paulo de que ele recebeu do Cristo, né, porque achavam que era pretensão, a palavra certa seria essa, pretensão, né, e então, mas ele falava que não, essa indicação dele não veio dos homens, veio por Jesus, mesmo ele não tendo convivido com Jesus na Terra, enquanto Jesus estava vivo, né, então, só para poder lembrar essa passagem, alguém quer complementar? Os dois estão com o microfone ligado? Sim, eu queria relembrar uma coisa, que é, lembrando que aqui fala sobre os elementos que chegaram de Jerusalém, que trouxeram ainda mais a confusão. Porquê? Se bem nos recordamos, Tiago ficou à frente, portanto, da igreja de Jerusalém, porque o Pedro teve que se afastar. E o Tiago tinha, na ideia dele, ainda os rituais judeus. Então, ele fomentava a volta a muitas coisas judaicas, apesar de ele ter sido discípulo direto do Cristo. Então, ele transmitia isso às pessoas que iam à casa do caminho. Portanto, quando chegaram ali, trouxeram ainda mais essa informação. Então, isto para nós percebermos que, apesar de nós podermos conviver com A, com B ou com C, ou até receber espiritualmente a informação, como a caso de Paulo, do próprio Jesus, a questão é que muitas vezes nós deturpamos a mensagem. Não é porque eu estive com A, com B, ou que eu sei que eu não deturpo. Dar um exemplo. Eu estive com o Chico, eu posso deturpar o que o Chico disse. Ou eu estive com Eurídice e posso deturpar o que a Eurídice disse. Eu estive com o Glauco e assim sucessivamente. Então, nós precisamos pensar que nós próprios colocamos muitas vezes informações que não são bem aquilo que nos está a ser dito. Porquê? Porque entra dentro do nosso preconceito, né? Preconceito, ou seja, algo que a gente já tem, e também nos nossos atavismos, né? Das coisas que a gente queria que mantivessem-se, porque nós estamos ali habituados àquilo e queremos que aquilo se mantenha, porque é a nossa zona de conforto. E às vezes vamos pedir para sairmos da zona de conforto. Mas o Cristo não instituiu a circuncisão. Então é bom que a gente pense sobre isso, está bem? E a gente vê também que, assim, eles não queriam perder alguns, até por causa dessa situação judaizante, né, deles, que eles não queriam perder um pouquinho dessa
se sentiam como donos do próprio das mensagens do Cristo. Eles não queriam perder essa autoridade deles, a influência que eles tinham. Era a humanidade, a lado humano mais fraco falando, não é, Glauco? É verdade. A gente vê essa própria tradição, os rituais, qualquer coisa diferente que vinha, isso encontrava resistência e isso dificulta, né? Às vezes até a absorção da essência da mensagem ali. A gente vai vendo o próprio Paulo lidando com as questões dele, que ele passa ali nessa região de Antioquia, ali nessa igreja que é fundamental, ele passa de fato para aquela transição dele como um missionário ali, a base dele, que se Jerusalém representar a fé, é ali que vai começar de fato o movimento em ação. Então ele o que destaca, né, dos outros, né, o grande protagonismo que Paulo assumiu no cristianismo foi que ele foi rompendo mesmo essas barreiras, mas ele inteligentemente, nesse caso, que ele soube agir da maneira correta. Ele foi ali esperar os meios certos, ele vai até pedir auxílio, nós vamos ver aqui na sequência de como ele destrava aquilo ali. Ele vai ouvir, ele teve aqui a humildade de reconhecer que ele precisava de ajuda, né? Nós vamos ler aqui na sequência aqui, né, Euridice? Exato. Eu acho que assim, a gente vai aprendendo isso e é bom a gente lembrar, né, que a gente está falando aqui também de orgulho, né, dessa nação que eram os judeus, né, e bom a gente lembrar que o orgulho não é uma coisa rápido da gente tirar, né, da gente perder, né, então, por isso, ok, eles estão falando de gentios, para que ser gentios? Porque o gentio, se o gentio quiser receber melhor a comunicação, ele vai ter que respeitar e vai ter que fazer a circuncisão, ou seja, seguir as vontades deles, né? Seguir aquilo que eles acreditavam, porque eles se achavam ali como a raça mais importante para Deus, né? Então, mesmo tendo ele já recebendo a mensagem do Evangelho, ainda foi difícil eles absorverem isso, que se tivesse absorvido, não estavam preocupados com isso, né? Então, tanto ensinamento, à medida que vocês vão falando, eu vou lembrando de outras situações sempre, porque não tem como desvencilhar do orgulho, né, nessas situações, né? Posso continuar? Por favor. Tá. A igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade. Perder o sentido de unidade que a caracterizava dos primórdios, cada qual doutrinava do ponto de vista pessoal. Os gentios, que eram os não judeus, eram tratados com zombarias. Organizavam-se movimentos a favor da circuncisão. Olha só, zombaria dentro de uma casa religiosa, dentro de uma casa cristã. Não faz sentido nenhum. E isto é porquê? É por aquilo que tu falaste. Eles achavam-se superiores aos gentios. Eles não tinham mudado isso ainda. Apesar de seguirem o Cristo, ainda não tinham mudado isso dentro do seu íntimo. Isso chama-se orgulho. E é a nossa maior chaga, como disse o livro dos Espíritos. É o orgulho a par do egoísmo. São as maiores chagas. Então, é muito difícil a gente libertar-se do orgulho. Ainda hoje em dia, há pessoas que se acham superiores às outras. Quando nós perante Deus somos iguais. Não há diferença. Okay? Ele vai olhar para nós da mesma forma. Vai nos amar da mesma forma. Não há uns melhores do que os outros. Há pessoas a caminho, umas já chegaram, foram criadas antes, já chegaram à meta, como por exemplo Jesus, que é espírito puro, outras estão aí mais atrás, mas perante Deus somos todos iguais. E quando nós começamos a fazer a ideia de que sou melhor do que o outro, e muitas vezes a gente vê isso nos palestrantes, em que o palestrante acaba por cair na questão do orgulho, né? Porque começa a achar-se superior ao outro. E nós temos de ter muito cuidado. Mesma coisa com uma pessoa que faz uma explicação. Há um provérbio ou uma frase de um filósofo, para ser mais correta, que diz que quando um tolo fala, nós devemos ouvir, porque ele também tem para nos ensinar. E uma delas é a humildade. Okay? Uma das coisas que ele tem para nos ensinar. E até um tolo, como também é dito, tem sempre algo a nos acrescentar, porque até pode dizer uma coisa que a gente não sabia.
E a gente só já o acharmos tolo, já qualquer coisa aqui está errada. É para a gente pensar um pouquinho sobre isso. A gente vê que existe um aspecto cultural, né, ali, e mudar uma cultura, ela é difícil, porque ela está enraizada nos hábitos, ela está enraizada nas estruturas de poder, né, das relações que essas pessoas têm com as outras ali. E some-se a isso também tem uma condição espiritual, porque a gente pode até ter um determinado tipo de cultura, mas se a gente já tem uma evolução intelecto-moral, a gente não vai zombar daquele que pensa diferente, tem uma cultura diferente ali. Então a gente vê ainda o quanto ainda estávamos atrasados do ponto de vista moral, intelectual, para além de ter uma cultura enraizada, né, nesses hábitos que a gente acaba sendo no automatismo, na questão dogmática, né? Eu faço porque Deus quis assim, ou isso não se discute, enfim. Então são hábitos difíceis de serem alterados e chamando a condição ainda pouco evoluída, né, dos espíritos que ali habitavam, né, resultava nesse comportamento, zombar daqueles outros que pensavam um pouco diferente, né, mesmo conhecendo a mensagem do Cristo ainda, que não estava para todo mundo. Né, a gente pode até conhecer, mas ela ainda não está para todo mundo. Né? Até hoje, né? É. Fortemente impressionados com a situação, Paulo e Barnabé combinam um recurso extremo. Deliberam convidar Simão Pedro para uma visita pessoal à instituição de Antioquia. Conhecendo o espírito liberto de preconceitos religiosos, os dois companheiros endereçam-lhe longa missiva, explicando que os trabalhos do Evangelho precisavam dos seus bons ofícios, insistindo pela sua atuação prestigiosa. O portador... Desculpa, Edith. É Tá. interessante. Quem é que eles vão chamar? O Simão Pedro. Porque o Simão Pedro era sensato. E era a pessoa com mais autoridade naquela altura. Portanto, fazia todo o sentido chamar a pessoa com mais autoridade. Porque mesmo Paulo tendo já ganhado algum amor, vamos dizer assim, das pessoas e algum prestígio das pessoas de Antioquia, ele tentou e não conseguiu. Mas o Simão Pedro tem uma autoridade por ser apóstolo direto e ser uma pessoa sensata e mais velha. Logo, tem logo ali uma certa abrangência. Então faz todo o sentido ir buscar essa pessoa. Então, para a gente pensar um pouquinho, porque por vezes a gente acha que pode resolver as coisas sozinhos e às vezes é preciso a gente pensar qual é a melhor pessoa para fazer esta situação, para que não vale a pena eu querer ter razão, vale a pena a gente resolver. Então vamos buscar a pessoa que pode resolver. Ele fez a mesma coisa com uma das cartas, nós tivemos a estudar isso recentemente, não é? Quando ele mandou, em vez de ele ir lá, mandou uma pessoa que ele sabia que era conciliadora. Diz? Coríntios. Sim, Coríntios. Uma pessoa que era conciliadora, portanto, para fazer esse trabalho. Então, ele sabe, e isso é uma coisa boa que o Paulo tem, perceber os cenários, logicamente também tem intuição, mas ele tem que captar, e perceber os cenários para poder melhor levar a bom porto a mensagem do Cristo. O objetivo dele não é ele ter razão. Já não está neste patamar como lá atrás, quando se encontrou com o Estevão. O objetivo dele é a mensagem do Cristo passar o mais pura possível. Ok? É esse o objetivo dele. A pessoa foi Timóteo, não foi? Que ele mandou aos Coríntios? Aos Corintos. Não, se lembra quem foi? Se foi Timóteo? Eu não tenho a certeza. Portanto, eu não consigo dizer. Não tenho a certeza. Deu um branco aqui também. Uhum. Quer falar alguma coisa, Glauco? Posso seguir? Então, só destacar assim, o quanto que esses ali, né, em Antioquia, o quanto foi importante para o próprio Paulo, que a gente vai ver ele mudando, que ele deixa aquela rigidez dele e vai sendo mais compassivo, ele deixa aquele orgulho dele, vai sabendo a humildade que ele precisa de alguém, né? Ele já destaca, eu não tenho tanta autoridade, eu vou chamar Simão Pedro, que representa mais do que eu aqui no cristianismo, pelo menos naquele momento. Então ali são coisas que nós vamos aprendendo. Também tem uma mensagem importante aqui,
que o cristianismo ali, ele começa ali, por essa atitude aqui, a gente vai vendo que o cristianismo começa a aprender a ser espiritual sem ser exclusivista. A gente vai ver esse ponto ali, né? Tá, eu vou fundar um negócio aqui, cara crachá ali no que Jesus falou, ferro é fogo, e o que pensa diferente está excluído, não faz parte da minha seita, não faz parte aqui da comunidade cristã, né? Então a gente vai vendo aqui essas mudanças, a importância dessa relação aqui, dessa convivência, do enfrentamento, que vai fazendo com que a gente também adquira habilidades, né? A gente vê nas situações difíceis aí que a gente se passa, né? São as virtudes vão nascendo daí. Eu peço desculpa de interromper. Já me lembrei. É Tito. Ele envia Tito. Ah, tá. Boa, bem lembrado. O portador entregou a carta cuidadosamente e, com grande surpresa para os cristãos antioquianos, o ex-pescador de Cafarnaum chegou à cidade, evidenciando grande alegria em razão do período de repouso físico que se lhe deparava naquela excursão. Paulo e Barnabé não cabiam em si de contentes. Acompanhando Simão, viera João Marcos, que não abandonara de todo as atividades evangélicas. O grupo viveu lindas horas de confidências íntimas a propósito das viagens missionárias relatadas inteligentemente pelo ex-rabino e relativamente aos fatos que se desenrolavam em Jerusalém desde a morte do filho de Zebedeu, contados por Simão Pedro com singular colorido. Quer falar, Glauco? Não podemos seguir. Mas eu queria. Eu acho interessante. João Marcos não abandonou, portanto, a parte cristã. Ele permanecia a fazer as suas funções dentro das suas capacidades. Lembra-se, nós temos falado sobre questão de capacidades? Às vezes há pessoas que estão preparadas para uma determinada jornada, outras estão preparadas para outra. Mas o que interessa é fazermos a nossa parte, dentro das nossas possibilidades. E ele está a fazer dentro da possibilidade dele. Ok? Muitas vezes a gente quer fazer igual ao outro. Nem toda a gente pode ser missionária em África. Também é preciso missionários em Portugal, ou no Brasil, ou noutro sítio qualquer, onde a gente nasceu. Nem toda a gente tem capacidade de ir para o deserto. Mas há pessoas que têm, mas nós podemos ser úteis onde estamos, que é o que ele está a fazer, está bem? É só para a gente às vezes tem muitos sonhos, mas se a gente já for útil onde está, já é um bom caminho. Depois o resto é pela acréscimo. João Marcos está aí cumprindo a missão dele, que era ficar na cola de Pedro e já aqui buscando subsídios para redigir o Evangelho, né? Então, o evangelista Marcos está aqui, né? São essas e outras inúmeras evidências que a literatura espírita traz para a gente, né? E também outras dessa convivência de João Marcos com Simão Pedro, e vai ser o primeiro evangelista a organizar, né? Naquilo, já tinha as anotações de Levi, etc., mas do ponto de vista evangélico ali, na forma como os evangelhos foram organizados, ele é o primeiro aqui. Bem lembrado, bem anotado, isso bem lembrado. Depois de bem informados da situação religiosa em Antioquia, o ex-pescador acrescentava: em Jerusalém, nossas lutas são as mesmas. De um lado, a igreja cheia de necessitados todos os dias. De outro, as perseguições sem tréguas. No centro de todas as atividades permanece Tiago com as mais ríspidas exigências, às vezes sou tentada a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do mestre, mas como proceder? Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro e é obrigado a paralisar a ação criminosa, encetada desde muito tempo. Se trabalhar por suprimir-lhe a influência, estarei precipitando a instituição de Jerusalém no abismo da destruição pelas tormentas políticas da grande cidade. E o programa do Cristo? E os necessitados? Seria justo prejudicarmos os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal? Está aqui. Ele está a ponderar que, às vezes, mesmo não sendo o que está certo, porque ele sabe o que Tiago está a defender não é o certo perante o Cristo, às vezes é preciso ceder para que a outra parte que ele pode fazer, que é ajudar os necessitados, nós sabemos que estas pessoas não têm mais ninguém que cuide deles. Às vezes é preciso ceder para conseguir-se fazer isto.
E é difícil. Se nós estivermos perante uma situação destas, o que é que vamos fazer? Eu lembro-me de Santo Agostinho, quando a Roma foi, portanto, invadida, vamos dizer assim, e houve uma necessidade de levar lá alimentos. Houve alguém que se voluntariou para levar alimentos, mas de uma forma não correta. E o Santo Agostinho acabou por dizer que não, né? Mas não chegou, mas podia ter chegado a parte desses alimentos a alguém. Provavelmente nós teríamos dito que sim, mesmo que fosse uma coisa que só chegasse a alguns, mas chegava a alguns, né? Então, às vezes é difícil a gente saber o que é certo e o que é errado. E isso vai depender do nosso grau de evolução e não só, das vontades de Deus. Porque muitas vezes, como a gente viu aquela situação do nosso irmão Capo, que fez a mentira branca, né, que a gente falou, que é que ele estava morto, né, para ele estar aqui agora a poder fazer este trabalho também que está fazendo, o Paulo, ele teve que dizer que ele estava morto, né? E ele não estava. Então, às vezes a gente tem que pensar um pouquinho. É difícil saber como, né, andar por estes meandros. Portanto, é uma questão de bom senso e pesar qual é o bem maior, né? Qual é o bem maior? É o ajudar os necessitados ou outro? A gente tem que pensar sobre isso. Bom ponto, né, Sônia? Essa questão da gente ceder no dia a dia, a gente precisa ceder nosso ponto de vista, porque senão a gente não consegue relacionar com ninguém. Imagina se só a gente tentasse impor o nosso saber, o nosso ponto de vista, como seria impossível, né, haver de relação. E a gente vai ver na igreja de Antioquia, né, e não só lá, mas em outros, a gente vai ver tiveram grandes debates ali, né? Um que nós estamos vendo aqui com relação à própria circuncisão, né? Mas ali você tem uma relação do cristianismo com a lei judaica, né? E por consequência a convivência entre judeus e gentios ali, tá? E Pedro traz aqui a experiência dele de que narra, né? Que às vezes tem vontade de romper, né, com aqueles rituais que são mantidos ali pelo Tiago, mas ele, opa, se eu fizer isso, eu corro o risco de ter desmantelado todo o trabalho da Igreja do Caminho ali. E tudo também sugere que Tiago também sabia disso. E como estrategista, como dotado de uma inteligência, ele falou, eu vou ter que fazer isso para preservar a instituição. Enquanto Pedro se preocupava com as questões ali da fé, da questão das assistenciais ali, o Tiago ele preocupava em manter organizações. A gente precisa desse tipo de perfis ali para poder manter a casa em funcionamento ali. E esse exemplo aqui, na minha percepção, aqui, talvez tenha sido o grande motivador da mudança de como Paulo fazia a leitura com relação a Tiago. A gente vai ver os embates do pretérito deles e depois a gente vai ver lá na frente uma relação diferente ali, né? Justamente porque o Paulo naquele momento ele não tinha a capacidade de absorção, essa visão, dessa leitura mais ampliada que Pedro narrou aqui. Olha, eu preciso ceder isso, vamos ter que ceder a circuncisão aqui para que a gente possa manter, até mesmo trazer os próprios judeus frequentarem e para eles receberem a palavra do Cristo ali, que seriam então as sementes que vão desabrochar lá na frente depois ali. Então a gente vê isso, a gente não impõe. A experiência tem mostrado que tudo que é construído e tudo que é feito com respeito e você trabalhar para o despertamento da pessoa, você consegue, de fato, promover as mudanças que são feitas, que necessárias, né, a serem feitas. Então aqui, essa narrativa de Pedro aqui para a gente é uma narrativa providencial, dizendo, olha, eu não concordo, para mim não teria sentido determinados rituais aqui, porém são necessários para que a gente mantenha a casa em funcionamento, para a gente mantenha a assistência às pessoas
que ali frequentam, que são carentes e precisam do nosso apoio. E a gente vê, né, por diversas fontes, que muitos judeus ajudavam a sustentar a Casa do Caminho financeiramente, inclusive em função disso ali. Então, são pontos que a gente cede na vida para conquistas maiores. No centro de todas as atividades, permanece... onde eu parei? Desculpa, que eu estava respondendo E ante a mensagem. atenção profunda de Paulo e Barnabé, E ante a atenção profunda de Paulo e Barnabé, o bondoso companheiro continuava. Sabemos que Jesus não deixou uma solução direta ao problema dos incircuncisos, mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Conhecendo, porém, a atuação do evangelho na alma popular, o farisaísmo autoritário não nos perde de vista e tudo envida por exterminar a árvore do evangelho que vem desabrochando entre os simples e os pacíficos. É indispensável, pois, todo o cuidado de nossa parte, a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina. Eu acho que, na verdade, assim, Jesus ele não deixou direto, assim, não falou em frase, mas quando ele já coloca que, né, que não é pela carne que atingiremos o reino. Aliás, pela carne, Paulo de Tarso fala muito, né, nas epístolas, usa né, bastante. sobre a carne. Então, quando Jesus já fala isso, já acabou, já disse que não é por ali, né, é pela parte moral, não é isso, gente? Sim, ele na realidade, ele deixou uma frase para todas as situações possíveis. Ele não especificou um assunto só. Ele diz, nada é pela questão exterior, tudo é pelo interior, que é o que quer dizer esta frase. Mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Então são as duas asas, a sabedoria e a moralidade. E isso não tem nada a ver com as práticas exteriores, tem a ver com a nossa transformação interna. Então ele está a deixar para todas as possibilidades que a gente possa ter naquela época ou venha a imaginar no futuro. Portanto, ele já está a deixar claro, né, para todas as situações. Renato, olha, eu estava a pensar na tua mulher, Glauco. Glauco, quer complementar? A gente vê aqui esse ponto aqui, né, que não é pela carne que atingiremos o reino, mas sim pelo raciocínio, pelo coração. Isso dá uma profundidade muito grande ali. Às vezes eu posso frequentar uma outra religião, um outro culto, outro rito ali, mas que eu estou conseguindo aproximar de uma pessoa e que eu preciso ter uma missão com aquele. Às vezes, né, quando a gente vê que, né, que os próprios Kardec trouxe para a gente, né, os espíritos, em que o espírito não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, é nesse sentido. A gente tem que levar, não é trazer a política, as religiões para dentro do espiritismo, mas fazer com que tenha um despertamento para que tenha uma mesma leitura da mensagem do Cristo, como o Espiritismo aqui já consegue em função da revelação dos espíritos superiores para a gente aqui. Então, são dessa forma, né, que a gente vai fazendo com que, de fato, haja uma aflorar aí das bases evangélicas, não só nas instituições, mas sobretudo nos corações, né? Que as instituições são pessoas, né? São pessoas. Então são por esse raciocínio, né? E por essa questão que a gente vai romper o próprio Cristo. A gente vê aqui nos registros evangélicos, né? Ele aproveitava o conhecimento da própria pessoa para educar. Então, ele aproveitava o conhecimento dos fariseus, aproveitava ali o conhecimento de cada um e falava de acordo com a capacidade de que aquela pessoa teria condições de tocar e receber a mensagem dele. A gente vai ver que Jesus fazendo isso. Agora, nós também vamos ver Jesus enérgico. Quando Jesus foi enérgico, todas as vezes que Jesus precisou de usar a sua energia, foi quando determinadas situações poderia causar um problema coletivo ali. Né? Então, Jesus foi enérgico nesse sentido. Então, a sabedoria do Cristo, né? A gente vai ver isso quando ele vai
lá dos vendilhões lá, né, do episódio, que ele vai No templo. dar uma dura, né, na coisa e fazer, ou seja, ali estava prejudicando a coletividade. Agora, Jesus, sobretudo, exemplificou, né? Jesus mostrou qual é de fato, o caminho que leva ao Pai para a gente. Sim, e isso que tu falaste é muito importante, porque nós também temos essa ideia que tu estás aqui a transmitir no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala mais à frente, lá quase no final, sobre a questão de nós falarmos sobre os outros, se nós não devemos intervir. E lá diz, se só está a prejudicar o próprio, se não há abertura, deixar. Se está a prejudicar a coletividade, agir. É o que lá está escrito. Quando ele diz para a gente deixar, é porque não dá, como ele próprio disse, Jesus, não dá para dar pérolas a porcos, né? Porque ele não vai entender. Mas nós podemos orar, não é ficarmos inertes. Não conseguimos falar com ele, mas podemos orar para que ele um dia esteja receptivo a receber a informação. Já estamos a fazer uma ação de ajudar a pessoa, porque a nossa energia vai, de alguma forma, também mobilizar. Mas é compreender que estamos todos a caminho. Às vezes a gente pode ter uma ideia, a Euridice ter outra, o Glauco outra, vocês outra, e o que interessa é a gente encontrar um ponto comum para que a gente continue a conseguirmos viver uns com os outros, porque não temos todos razão só Deus. Porque nós estamos todos em pontos de vista, como dizia o texto mais atrás. Os companheiros faziam largos gestos de aprovação, revelando sua imensa capacidade para nortear uma ideia e congraçar os numerosos prosélitos em divergência. Simão Pedro tinha uma palavra adequada para cada situação, um esclarecimento justo para o problema mais singelo. A comunidade antioquiana regozijava-se. Os gentios não ocultavam o júbilo que lhes ia na alma. O generoso apóstolo a todos visitava pessoalmente, sem distinção ou preferência. Antepunha sempre um bom sorriso às apreensões dos amigos que receavam alimentação impura e costumava perguntar onde estavam as substâncias que não fossem abençoadas por Deus. Paulo acompanhava-lhe os passos sem dissimular íntima satisfação. Em um louvável esforço de congraçamento, o apóstolo dos gentios fazia questão de levá-lo a todos os lugares onde houvesse irmãos perturbados pelas ideias da circuncisão obrigatória. Estabeleceu-se rapidamente notável movimento de confiança e uniformidade de opinião. Todos os confrades exultavam de contentamento. Por outras palavras, o Paulo estava certo em chamar o nosso amigo, né? Porque ele tinha exatamente a autoridade e o bom senso necessários para trazer equilíbrio de volta ao cristianismo. Bem que o nosso amigo Jesus disse, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ele está apacentando as ovelhas do Cristo. Jesus sabia que ele ia fazer isso, mesmo negando 3 vezes. Ele sabia que ele se ia reerguer e ia fazer a sua tarefa. Então, todos nós, um dia, vamos conseguir cumprir a nossa. É só nós queremos. É uma questão de mudança em nosso interior. E todos temos capacidade para isso. É interessante a gente ver aqui, né? Pedro tinha, para cada situação, um esclarecimento justo para o problema mais singelo, né, Pedro? Olha a mudança de Pedro, ali, de um homem simples para um líder moral, né? A gente vê Pedro representando ali um progresso da alma ali. A gente vê Pedro ali justificando por que sobre essa pedra edificarei minha igreja, né? Não sobre uma rocha ali qualquer, né? Pedro, aliás, significa rocha, né? Mas essa fé, esse entendimento de Pedro, que quando ele desperta, que realmente a fé dele é inabalável. E a gente vê que uma característica de Pedro aqui singular, né? Aquele representando ali um espírito comum, como qualquer um de nós, mas por seu esforço, ele consegue essa elevação moral aí e assumir uma missão de espalhar o evangelho com exemplo. Pedro também não escreveu. Pedro, sobretudo Pedro deu o exemplo ali, né, pra gente. Então, Pedro, ali, daquele espírito inseguro que a gente vê no passado, ele passa a ser um espírito decidido, sabe o que ele queria ali.
né, da impulsividades que ele tinha, né, ele passa para a ponta da responsabilidade. Olha a narrativa dele, quando, olha, às vezes eu tenho vontade de romper com tudo aquilo que o Tiago traz, mas eu paro e penso, eu vejo que aquilo ali, ele está certo pelas circunstâncias ali. Então ele sai né, ele aproveita a condição dele de discípulo e vai ser um servidor da coletividade, né? Pedro mostra para a gente aí que é um espírito em evolução e que qualquer um de nós a gente pode alcançar essa condição de Pedro, basta a gente querer, né? Basta a gente de fato virar a chave e, e sair da condição aí de negar Jesus para que realmente faça aquilo que se espera da gente, né? Tanto que ele vai falar lá na frente, né? Eu não sou digno de ser crucificado como Jesus, e por isso ele pede você virar de ponta cabeça, né? Eu sei que tem falta pouco tempo, eu só queria trazer aqui de volta isto, porque eu acho importantíssimo para todos nós. O generoso apóstolo a todos visitava pessoalmente, sem distinção ou preferência. Quando nós fizermos isto uns com os outros, teremos uma grande evolução. Porque normalmente as pessoas têm tendência a visitar aquele que gostam mais ou aquele que tem mais importância, e ele não fez isso. Ele foi visitar todos sem distinção. Fossem judeus, fossem gentios, não interessa. Para eles são todos iguais perante o Cristo. E é essa a mensagem principal do Cristo. Somos todos iguais perante Deus. Bom só o Pai é. Lembrando disso. Foi essa a frase que ele disse. Quando lhe chamaram bom mestre. Exato. Bom, e acabamos a leitura por hoje. É engraçado, a gente tem. Agora, a gente até que já estamos estudando as epístolas, né, Sônia? E, e mais para frente, quem sabe, a gente já entra no Ato dos Apóstolos também aqui. Mas temos muitas epístolas, estamos estudando as epístolas paulinas, e a gente percebe, paulinas porque são de Paulo, né? Paulo de Tarso. E a gente percebe que a história aqui, né, ela está se emendando, né, nas epístolas. Então, é bem interessante a gente fazer essa junção, né? Porque um estudo complementa o outro, a gente começa a entender esses comportamentos, essas pessoas, essa vontade de Paulo, né, desse trabalho dele. Eu quero muito terminar as epístolas de Paulo, depois começar as de Pedro também, para poder compreender um pouco mais sobre essa força, né? Eu não sei se o Glauco é um grande estudioso, o Glauco já tem um monte de informação para trazer aqui para a gente. Mas é importante a gente ver que tudo isso assim casa mesmo com uma história de muita força, né? Uma história de muita persistência, de muita paciência também, de humildade, porque olha o que o Paulo fez aqui, né? Ele foi humilde, ele falou: olha, eu não consigo. E se a gente vê o trabalho que Paulo fez até aqui, quantos gentios e quantos judeus mesmo que ele converteu ao cristianismo, quantas almas que ele converteu ao cristianismo. E ali ele fez o quê? Falou: não, então eu vou ser humilde, porque o que importa não é o que eu sou ou o que eu quero, o que importa é que a mensagem seja passada. Então eu vou fazer o quê? Vou chamar alguém que sabe mais que eu para poder trazer esse conhecimento. Então, a gente aprender mesmo essa humildade, essa tolerância, esse estudo é maravilhoso. E aí, vou te pedir, Tavares, por gentileza, coloca aqui, que hoje eu não consigo ter o controle. Vou já fazer esses anúncios. Enquanto o Tavares se prepara aí, eu já vou agradecer pronto, o Tavares já colocou. A gente está falando das epístolas, está aqui, ó. Terça-feira, Epístola aos Hebreus, a Heloísa Assunção está trazendo com o maior carinho para cada um de nós. Eu falei que no final eu ia explicar para vocês como é que vocês fazem para assistir todos esses ensinamentos aqui que a Web Rádio Estação da Luz traz para a gente. Está aqui, ó, assistir ao vivo ou as gravações, gente. É só entrar no YouTube, escrever Estação da Luz Tracinho Tavares, ou pelo Facebook escrever Web Rádio Estacão da Luz RN. Vocês vão entrar nos canais da Web Rádio Estação da Luz, e lá tem todos os programas, seja das epístolas aqui, seja do Paulo de Tarso, e vocês conseguem, vão lá em playlists, digitem o nome do programa que vocês querem assistir, e tem tudo por ordem cronológica, tá? Terça-feira, 16 horas, Brasil, 19 horas, Portugal. Venham acompanhar as epístolas também. Temos o sábado que vem, aqui a apresentação
né, do Evangelho, a Mulher ante o Cristo, né, que estamos fazendo estudo do livro Religião dos Espíritos, né? Então, estarem conosco aqui também aprendendo sobre isso. Brasil, toda quarta-feira, 18h05, Brasil, e 21h05, Portugal. Por enquanto, daqui a pouco Portugal já entra no horário de verão. Quinta-feira, e vamos estar aí com a nossa querida Sonja, o programa dela, né? Que é Sonja, Sandra Boara e Kátia, trazendo o estudo do Livro dos Espíritos, e eu e a Sônia tivemos a oportunidade, né, de ser convidada por essas meninas, e em algum momento a gente participar, né, junto com elas nesse estudo. E temos aqui, no próximo sábado, 14 de fevereiro, a participação da Kátia Belloni com a gente aqui no estudo, né? Na verdade, a capa tá, o título já mudou. Eu mandei o errado para o Tavares. Desculpa aí, Tavares. Vai ser as lutas do Evangelho, pelo Evangelho, vai ser a terceira leitura que a gente vai fazer, também 16 horas, horário do Brasil, Portugal, 19 horas. Estejam com a gente nesses estudos todos. E temos outros programas, temos aqui o nosso Sandro, que faz o Evangelho com Tavares, aos domingos, que faz, daqui a pouco ele vai estar aqui também fazendo o Evangelho. Aqui, ó, o Sandro, todo sábado também, o Sandro é todo sábado, 18h05, aqui na Web Rádio Estação da Luz, fazendo Evangelho junto com esqueci o nome dela de novo, a Joelma. Eu sempre esqueço, eu confundo Joelma com outro nome, gente, não sei porquê. Mas está aqui junto, participando também em vários outros programas que a Web Rádio Estação da Luz tem. E agradecendo, o Tavares pôs de novo aqui o Pix, o Pix é no Brasil, o MBWay, para as pessoas fazerem o pagamento, quem está em Portugal, para poder ajudar as famílias que foram, estão sofrendo ali, perderam tudo quase, por causa dos ciclones ali em Portugal. Ou então o IBAN. IBAN é o equivalente ao número de conta bancária, tá? Então, para internacional. Então, quem puder ajudar também, ou com produtos, no caso aqui eles só estão recebendo em dinheiro, em produtos só para quem está em Portugal, eles precisam de água, alimento e etc, tá bom? A gente só pode agradecer mesmo essa oportunidade do trabalho, da caridade que as pessoas podem fazer, ajudando quem precisa, né? A gente sempre reclama que tem coisa ruim acontecendo, guerra aqui, guerra acolá, política aqui, política acolá, mas vamos aproveitar a oportunidade também que a gente tem para poder ser útil para as pessoas que estão ao nosso redor, dando o que eles precisarem de material e dando também o que eles precisarem de espiritual, né? Quando eu falo espiritual, é de espírito, que vai para a alma, que é o engrandecimento, mesmo exercício da caridade. E agradecer, Glauco, mais uma vez, essa oportunidade de estar com você aqui. Seja bem-vindo de novo esse ano de 2026, 3 anos de Paulo e Estevão, 3 anos de Paulo e nós. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, acompanhando esse estudo, participando, e lembrando que a gente mais aprende do que consegue ensinar, né? Então a gente sai daqui reformado, outra pessoa. Agradecer a oportunidade de Jesus, espiritualidade, que nos acolhe aqui. Obrigado. Delícia ouvir esse sotaque mineiro. Né, Sônia? Sim, eu esqueci de referenciar que quando fizerem a transferência bancária, que no caso do Brasil, ou no caso do MBWay, colocarem lá que é por causa da depressão cristiana, que é para eles saberem que o dinheiro é para esse efeito, está bem? Escrevam uma notinha para ficar essa informação, que é para eles canalizarem para o sítio certo. Porque é um número genérico da instituição que é uma instituição fiável, que vai cumprir. Portanto, podem estar seguros, está bem? Foi essa que eu escolhi, no sentido de trazer aqui como ajuda. Muito obrigada a todos e até breve. Maravilha. Um abraço a todos vocês. Esperamos vocês aqui no próximo sábado. E muito obrigada, Tavares, hoje por ter dado esse help aqui para a gente, tá bom? Um abraço grande para todos. E vamos fazer nossa oraçãozinha de encerramento? Vamos lá. Tavares põe uma imagem linda para a gente aqui. Ótimo, então com o coração cheio de alegria e olhando para esse Cristo, né, esse bom pastor que nos mostra o caminho, que continua nos mostrando o caminho até hoje, o nosso governador planetário. Muito obrigada pela oportunidade do dia de hoje de podermos estar contigo, direta ou indiretamente, através desses espíritos de luz, benfeitores que nos apoiaram, nos auxiliaram durante esse estudo deste livro, Paulo. Esteja conosco, Mestre Jesus, que possamos nós também estar contigo, hoje e sempre. Que assim seja
E a todos, até o próximo sábado, na continuação do livro.